Bom, em relação a valores de blefaroplastia, como se trata de um procedimento cirúrgico, sempre é necessário fazer uma avaliação do paciente para fazer um orçamento, né? Seja ela presencial, seja ela por telemedicina, porque nenhum paciente é igual ao outro, nenhum procedimento é igual ao outro. Às vezes o paciente acha que apenas uma blefaroplastia superior é necessária e, na verdade, ele tem que associar um lifting de supercílios ou tem que associar uma blefaroplastia inferior, ou daqui a um pouco tem que associar um outro tratamento, como um laser CO2 ou um fenol. Então, sempre é necessário fazer uma avaliação para a gente planejar o orçamento daquele procedimento. Em relação à idade mínima, não existe uma idade mínima para fazer uma blefaroplastia. Né? O que vale é a indicação. Se o paciente está se sentindo incomodado com excesso de pele nos olhos, está atrapalhando para fazer a maquiagem, para pintar o olho, principalmente as mulheres, né? E a gente, após a avaliação, constata que realmente tem um excesso de pele, mesmo que o paciente esteja na faixa dos 20 anos, não tem problema, está indicado. Nós temos vários pacientes da faixa dos 20 anos aí que já fizeram e ficam com ótimos resultados. Então, não existe uma idade mínima. O que vale é a necessidade mesmo do paciente. Após um mês da cirurgia, já é possível ver resultado, porque às vezes leva em torno de 30 dias para reabsorver completamente o edema, seja na pálpebra superior ou na pálpebra inferior. A pálpebra inferior às vezes leva um pouco mais tempo para reabsorver esse edema, tá? Então, calcula ali mais ou menos 30 dias, mas isso varia de paciente para paciente. Nenhum processo de cicatrização é igual de um paciente para outro. Tem pacientes que evoluem muito rápido, tem pacientes que evoluem mais vagarosamente. Então, mas a gente, em média, em 30 dias já é possível ver o resultado, mas não o resultado final. Lembrando que o resultado final sempre é de 3 a 6 meses. Em média, 7 dias, em torno disso, entre 7 a 10 dias. Mas também depende do paciente. Um paciente que, por exemplo, vamos dar um exemplo, trabalha em home office ou que faz um serviço administrativo que não exige muito esforço e que faz apenas uma blefaroplastia superior, em torno de 4 dias ele já consegue retornar. Mas a gente usa entre 7 a 10 dias, assim, para não ter problema nenhum, porque às vezes tem pacientes que pode demaciar um pouco mais, outros um pouco menos. E também tem a questão da blefaro inferior, que é um pouquinho mais demorada a evolução, permanece um pouco mais de tempo edemaciado. Mas em média entre 7 a 10 dias. Retorno às atividades físicas após 15 dias. Aceitamos alguns convênios apenas para realizar avaliação, consulta de avaliação e para realizar alguns exames pré-operatórios. Os procedimentos todos são particulares. Sim, é possível realizar a blefaroplastia superior e inferior no mesmo tempo cirúrgico. Em geral, o pós-operatório da blefaroplastia é tranquilo, não cursa com dor, normalmente tem uma leve ardência nas primeiras 12 horas, depois não tem mais nada. Mas o principal problema, assim, é o edema, né? Tem pacientes que edemaciam mais, outros edemaciam menos, mas é a principal queixa. Então, fazer bastante gelo. Quanto mais gelo, mais rápido começa a reabsorver aquele edema. E repouso, que ajuda bastante, deitar com a cabeceira elevada. Vai usar um antibiótico profilático por 7 dias e medicamento para dor. Tem pacientes que nem utilizam. Em relação se precisa alguém para ajudar, só se tiver que fazer alguma tarefa doméstica, alguma coisa assim, que não vai poder fazer. Mas em relação a cuidados específicos, não. É basicamente repouso, cabeceira elevada e fazer bastante gelo.